Olá, estamos de volta com Cidade em Foco e o tema de hoje são os parques públicos. Nesse bloco, nossos convidados irão responder a perguntas da população. Vamos assistir. Qual a importância desse espaço para a região leste? É um espaço muito bom para o pessoal, né? Às vezes as pessoas vêm fazer caminhada. Precisamos de uma academia ao ar livre, né? Que muitos bairros já têm, né? Gostaríamos que tivesse já o alambrado, né? Que foi prometido na gestão passada e até agora não foi realizado ainda, né? Eu queria saber se existe algum projeto assim para fazer algum parque assim que a gente possa ir sem ter que ir no Parque Santos Dumont, parques da cidade. Eu queria saber quanto tempo que a gente vai poder estar usufruindo disso, né? Eu sou do Campo dos Alemanhas, da Zona Sul. Eu queria saber se tem uma previsão de algum parque para as crianças lá, porque está muito ruim lá. Aquela área do Morro do Regaço, poderia virar um parque para a região de Jardim Paulista? Eu queria saber como que vai ser implantado esse projeto de ecoturismo. Vai ser só no Parque da Cidade ou vai ser em outros lugares também? O motorista aposentado Luiz de França, do Jardim Mariana 2, na Zona Leste, pergunta se é possível instalar no Parque Alambari um alambrado e uma academia ao ar livre. Michele, o projeto do Parque Alambari prevê esse incremento? É possível, não é? Essa solicitação ela teria que ser analisada no local, né? Não somente pela Secretaria de Planejamento, mas também é extremamente importante que, conjuntamente com a Secretaria de Planejamento, as Secretarias de Esporte e Meio Ambiente possam dar o seu parecer com relação a essa análise. Inclusive, Michele, eu estive no local com vários moradores e fizeram essa questão, colocaram essa questão para mim e eu fiz ofício e encaminhei já com os órgãos responsáveis. A academia, o alambrado e a manutenção, né, que hoje conta-se um pouco abandonado o Parque Alambari. O senhor visitou o local, vereador? Visitei, estive lá com moradores, estivemos lá até com uma equipe, eu acho que deve ter umas imagens, depois você vai estar mostrando para a população. Ok. Puxar a sua avaliação sobre essas áreas, porque até um questionamento que é feito é se nessa área específica seria viável abrir mais para visitação ou não, até por conta das espécies. Isso também é analisado nesses projetos? É analisado sim, sobretudo com relação às ocorrências no bairro. Em alguns bairros, uma área aberta por força até do exercício de policiamento da própria população, dos moradores locais, ela não traz nenhuma dificuldade, não há necessidade de ser cercado. Em outras regiões, em razão da ocupação por pessoas desocupadas, há uma necessidade e isso é traduzido no clamor da própria população que requer que haja um cercamento para isolar a área e impedir que aquela ocupação irregular se dê ali. Então, como a Michele falou, a necessidade sim do local ser analisado do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista ambiental e do interesse do esporte e da comunidade local. Mas isso aí só não parte do meio ambiente, né? Isso aí da parte de guarda, polícia militar... Exatamente, é uma abordagem interdisciplinar para que o resultado alcance aquilo que a população pretende obter de um parque. Acho que essa resposta acaba respondendo um pouco o que o operador de máquinas Carlos Roberto questionou, que era sobre a possibilidade de transformar o Parque Alambari em uma área semelhante ao Parque da Cidade. Não uma área semelhante porque os espaços são diferentes, mas com as mesmas atratividades, né? Quer dizer, tudo tem que partir de um estudo, de uma avaliação. E até você que hoje atua dentro do Parque da Cidade, seria possível levar algumas atividades, ações desse local, por exemplo, para a área do Alambari? Os parques, eles atendem primeiro em função do seu potencial, o potencial existente naturalmente. Segundo, em função da demanda local na população. Então, eles não necessariamente são iguais. Aliás, eles devem ser diferentes para atender demandas diferentes. Mas, do ponto de vista ambiental, resta sempre aquela causa maior de uma melhoria ambiental do local, de uma preservação do que se tem e de oferta
para a população de ambientes de lazer contemplativo, de passeio, de piquenique, de aproveitar uma área que às vezes as comunidades mais simples não teriam acesso a um clube maior, etc. Então, é muito importante, sim. E é possível a experiência de um parque ser levada para outro, desde que a natureza daquele parque comporte aquele tipo de atividade. Ok. O gráfico aposentado Edivaldo Roberto da Silva, morador do Campo dos Alemães, pergunta se há previsão de um parque na zona sul da cidade. Você citou o caso do Senhorinha, né? Na verdade, já existe um parque na zona sul da cidade, que é o Senhorinha, e existem estudos que estão sendo desenvolvidos pela Secretaria de Planejamento Urbano. De implantação de novos ou de alteração do próprio Senhorinha, de ampliação? O Senhorinha, ele foi executado em um determinado trecho dele, né? E existe um outro trecho que poderá ser executado, mas isso vai demandar de um estudo, não somente pela Secretaria de Planejamento, mas também com outras secretarias, como a Secretaria de Meio Ambiente, para que nós possamos compreender a viabilidade desse parque, não somente dentro da área que cerca o Senhorinha, mas das outras áreas mais distantes também, porque um fator muito importante com relação à implementação de parques é que eles não exercem a sua função somente naquele local, né? Não é uma ação pontual. Na verdade, esses parques lineares, eles são entendidos como espaços pontuais que, na verdade, complementam um sistema de espaços livres. Então, é preciso compreender, né, em que medida o Senhorinha, a implementação de um parque junto a esse corpo d'água, vai trazer benefícios para outras partes do território, benefícios, como, por um exemplo, vinculados à drenagem. Até o vereador citou no início do programa as regiões sul e leste como as regiões mais carentes, né, nessa questão de áreas verdes, enfim, e parques. Eu gostaria que o senhor complementasse essa questão sobre a região sul. Então, foi o que eu falei, o vereador está na rua, todo mundo cobra parques, que tem lá na Zona Leste, já tem 2 que foi citado, e através disso aí a população cobra esses parques em regiões que é bom, que nem você falou, não é só para termos de lazer, é termos de saúde, né? É como a Michele colocou, que tem as respostas técnicas também, né? Às vezes de você cuidar, de você fazer 20 parques, você tem que cuidar daqueles que nós temos, né? Então, São José, de acordo com estudos desenvolvidos em 2006, nós chegamos a alguns dados, né? Que São José dos Campos tem, na verdade, um índice potencial acima da média. São José tem um índice de 13,86, sendo que o ideal, na verdade, seria 12. Né? E quando nós pensamos na região leste, propriamente dita, essa região tem um potencial de 14,25, ou seja, ela está acima da média, né? Então, o que eu proponho para a população é uma reflexão, né? Se realmente nós precisamos ter diversos novos parques dentro do município, ou se aqueles que existem, eles podem ser perfeitamente utilizados, né? Porque, como eu comentei anteriormente, a inserção de novos parques, se por um lado ela traz benefícios para aquele espaço, ele também aumenta o custeio. E para isso é necessário desenvolver um planejamento adequado, né? Fazendo uma análise de todo o território, do orçamento do município, né, para que a gente possa realmente não ter somente uma política implementada, mas diversas políticas implementadas e que atendam à população. Esse índice que se levanta é o índice arbóreo da região ou já é baseado somente nos parques ou da área verde existente? É um índice baseado nas áreas verdes e no sistema de lazer. Tá, porque se for essa questão de áreas verdes, inclusive a região leste é a região que mais cresce, privilegiada, né? Mas é uma região que cresce bastante, então tem que ter esse cuidado para que essas áreas existentes sejam preservadas, né? Até para em não outras reduzir palavras, para esclarecer para a população,
as demandas que a população tem, o sentimento que a população tem de meu bairro precisa de um parque, meu bairro precisa de uma atividade tal, que chegam para os vereadores, elas devem ser analisadas, como a Michele muito bem colocou, à luz de um macro planejamento, considerando-se os demais bairros. Como ela disse muito bem, não se cria um parque para um bairro, você cria um parque naquele bairro, mas não é para aquele bairro. Ele compõe o conjunto da cidade e foi exatamente nesse sentido. Então, o trabalho dos gestores, dos administradores, dos planejadores consiste nisso, em observar a demanda que os vereadores recebem da população e ver, em termos de planejamento, como é que isso pode ser atendido sem prejudicar as demais áreas. Legal. Outra questão vem do técnico em eletrônica Gilson José Amâncio. Ele é morador do Jardim Paulista e pergunta se a antiga área do Morro do Regaço poderia se transformar em um parque urbano para os moradores daquela região. Até o presente momento, esse parque em específico não entrou na nossa análise, né? Mas, obviamente, ele também pode ser um objeto de análise. Mas tem uma vantagem que leva aquela região ali. Por ser atravessado por um córrego, aquela região já naturalmente é uma área de preservação. Então, ainda que não instituído sob a forma de parque com esse nome, necessariamente será uma área recuperada, necessariamente será uma área de preservação para o município, indo compor as demais áreas verdes e aí com benefício direto para os moradores da redondeza. Então, porque quando fala em parque, a turma quer saber se tem um lazer, se tem coisa, não vê essa questão ambiental, né? Isso, que é de preservação, que vai cuidar da área. Pode ser que não necessariamente você tenha um parquinho de diversões lá dentro ou uma academia ao ar livre, mas com certeza a área será preservada, será recomposta ambientalmente por força da própria natureza de ser área de preservação permanente. Ok, e para encerrar esse bloco, a gente encerra com a pergunta da estudante Rafaela de Oliveira. Ela pergunta quando será implantado o projeto de ecoturismo no Parque da Cidade e que atividades serão oferecidas no local. Acho que o vereador poderia comentar, né, sobre a proposta e o Buchal fala um pouco sobre que atividades já são realizadas e quais poderão no futuro. Então, esse projeto foi aprovado, foi sancionado pelo prefeito, só que há um tempo para adequar as leis, né? A gente faz a lei aqui, o prefeito aprova, só que tem um tempo de adequação, né, Buchal? Não é tão simples assim fazer um projeto tão grande desse e bonito que nós estamos querendo fazer no Parque da Cidade. É verdade, mas a sua lei foi muito oportuna, ela chegou na hora certa, principalmente para o Parque da Cidade, no momento em que está sendo concluído um plano de manejo e gestão para o Parque da Cidade. Esse plano prevê a implantação efetiva de um plano anterior que foi consolidado no ano de 2009 e readequando ele para a realidade atual e incorporando novas atividades, novas infraestruturas que o parque hoje não dispõe para que ele de fato possa atender essa demanda que a população tem de uma área de lazer, de contemplação e desses serviços e atividades de ecoturismo. A gente prevê implantar trilhas dentro do parque, grupos de observadores de pássaros, as atividades que já são desenvolvidas lá de caminhada, nós queremos enriquecê-las com monitores ambientais, com caminhadas culturais dentro do parque, porque o parque não é só uma área de preservação ambiental. O Parque da Cidade, ele é um parque que tem uma componente de preservação arquitetônica, histórica, paisagística, cultural muito grande, que não pode ser perdida. Então, esse plano de manejo e gestão para o Parque da Cidade, apoiado pela lei do vereador, com suporte autorizativo dessa lei, vai permitir que o Poder Executivo dê entrada nessa iniciativa de trabalho, de recuperar o parque, recompô-lo e agregar os projetos que tão bem ele propôs quando da elaboração da sua lei. Então, para tranquilizar a Rafaela,
Essa lei já foi sancionada pelo prefeito Carlinhos de Almeida no dia 9 de abril já deste ano. Ok, vereador, obrigado. Nós faremos um intervalo e voltamos em seguida para falar sobre as leis em tramitação e aprovadas que tratam do tema parques públicos. Até já!